Hello, my friend. How are you today? E aí, meus amigos, como vocês estão? I hope that you are good today. Espero que vocês estejam bem. Welcome to more one English class with teacher Rafael. Bem-vindos a mais uma aula de inglês com o professor Rafael. And today we are going to see one thing that is so important to our dialogue. Então, hoje nós vamos ver uma coisa que é muito importante para o nosso diálogo, tá? Para a gente manter um diálogo, que são as questions in different tenses, que são as questões, as perguntas, né, em diferentes tempos, tempos verbais. De questões a gente já viu as WH questions, que são aquelas who, how, what, how, when, que é aquela o que, quem, como, quando, onde, né? A gente trabalhando algumas vezes eu já passei isso para vocês. E hoje a gente vai aprender a fazer outros tipos de perguntas em diferentes tempos verbais, né? Então a gente vai ver como se faz a pergunta no presente, no passado, no futuro e o future in the past, né? Present, past, future e future in the past. Esse future in the past, ele é uma... Eu vou explicar para vocês, mas ele é referente àquelas palavras que terminam com ria, né? É como se é o equivalente ao nosso pretérito do futuro, né? O seria, gostaria, poderia, né? Cada palavra aqui são os elementos referentes aos tempos verbais quando você vai fazer uma pergunta. Então, o do em si, ele significa fazer, né? Mas você usa ele quando vai fazer uma pergunta como verbo auxiliar, né? O did também, ele significa fazer, é derivado do verbo fazer, né? Então ele em si significa feito, né? Mas você usa esse elemento aqui quando você vai fazer uma pergunta no passado, né? Se a pessoa fez alguma coisa, eu vou mostrar para vocês já já. E o will segue a mesma lógica, só que para uma questão no futuro, certo? Vamos lá para o primeiro exemplo, que é o do. Então aqui no present, né, a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, do you speak English? Certo? Do you speak English? O do, lembra que eu falei, o do em si significa fazer. Mas quando a gente está fazendo uma pergunta no presente, em inglês, a gente não traduz o verbo fazer aqui. A gente usa o do como um verbo auxiliar, porque ele altera o verbo principal, que é o speak, nesse caso, né? Então, do you speak English significa você fala inglês, né? Do you speak English? Então, praticamente todas as perguntas que você for fazer no presente, se a pessoa fala, se a pessoa faz alguma coisa, a pessoa escreve, você vai usar antes o do, que é o verbo auxiliar do presente. E a resposta também usa-se o verbo auxiliar, né? Yes, I do. Sim, eu falo. Na nossa lógica do português, a gente responderia sim, a gente responde sim, eu falo. Então, seria natural a gente pensar que se responde com sim, yes, I speak, né? Mas em vez de responder com yes, I speak, a gente usa o verbo auxiliar yes, I do, né? Que é a mesma coisa que responder sim, eu falo, né? Uma resposta afirmativa para a questão que foi feita, né? Na forma negativa é no, I don't. Não, eu não falo. Que é a resposta negativa usando o verbo auxiliar don't, ok? Que é a mesma coisa que o do not. Do not. E aí a gente abrevia aqui e fica I don't, certo? Outro exemplo aqui. Do you have time to study? Você tem, o auxiliar altera o verbo principal. Do you have time to study? Você tem tempo para estudar? E a pessoa responde, yes, I do. Sim, eu tenho. No, I don't. Ou no, I do not. Não, eu não tenho. Ok? No passado, não muda muita coisa. O que vai mudar, na verdade, é somente a forma do verbo auxiliar.
que é o did. Did, que também é derivado do verbo fazer, lembra lá que eu falei para vocês, mas na pergunta você também não traduz ele como fazer ou feito, né? Você usa ele como auxiliar para as perguntas no passado. Então aqui, por exemplo, did you have classes yesterday? Did you have classes yesterday? Você teve aula ontem? Se a resposta for positiva, yes, I did. Sim, eu tive. Se a resposta for negativa, no, I didn't. Ou no, I did not. Não, eu não tive. Ok? Então, eu não tive. Outro exemplo. Did you study English yesterday? Você estudou inglês ontem? Yes, I did. Uma resposta positiva. Sim, eu estudei. No, I didn't. Aqui, ó, segue a mesma lógica do don't. I did not. Abreviação, I didn't. Não, eu não estudei. Ok? E o futuro, como que é? O futuro, o elemento que a gente usa é o will. Tá? O will em si, ele significa vai. Tá? Em si, ele significa vai. Mas quando a gente vai fazer uma pergunta utilizando o tempo futuro, a gente usa o will como um verbo auxiliar também. Ou seja, a gente não vai traduzir o will. A gente vai usá-lo para modificar o verbo principal. Então, por exemplo, will you have time to study tomorrow? Will you have time to study tomorrow? Você terá, aqui ó, have é o verbo ter, e o will altera esse verbo. Você terá tempo para estudar amanhã? Certo? Resposta positiva. Yes, I will. Né? Yes, I will. Sim, eu terei. Você também responde com verbo auxiliar. No, I won't. Não, eu não terei. Ok? Também responde com verbo auxiliar. Nesse caso aqui também segue a mesma lógica do didn't e do don't, que é I will not. E aí você abrevia aqui escrevendo I won't. Won't. I will, ou a mesma coisa, que I will not. Certo? Um último exemplo aqui é future in the past, que foi aquele que eu falei que seria um pouquinho mais complicado, que é relacionado ao nosso futuro do pretérito, né? Que é aquelas palavras seria, faria, gostaria, né? Que tem esse final ria, né? Em si, a palavra would significa seria, né? Mas ele também nós utilizamos como um verbo auxiliar para alterar o verbo principal. Então aqui, por exemplo, would you like to dance? Você gostaria de dançar? Então, like é o verbo principal, que significa gostar, e o would, ele modifica esse verbo principal, colocando ele naquilo que seria o nosso futuro do pretérito, né? Você gostaria de dançar? Né? Se aqui fosse no presente, você colocaria o do aqui, né? No lugar do would, ficaria do you like to dance? E a tradução seria, você gosta de dançar? Né? Mas o would aqui, ele traz esse aspecto do gostaria, né? do iria no final. Se a resposta for positiva, a pessoa responde, yes, I would. Sim, eu gostaria. Se for negativa, no, I wouldn't, né? Ou I would not. I would not. Aqui só está abreviado, ok? Não, eu não gostaria, certo? Lembrando que essas atividades, elas estão na sua atividade que está colada no caderno, tá? Então você vai nessa página aqui, na página 4, para fazer as atividades, tá bom? Essa atividade da página 4, o que ela pede para você? Ela pede para que você conheça essas palavras, veja a tradução dessas palavras, pet, car, watch, bike, computer, cell phone, né? E formule questões como se você estivesse entrevistando uma pessoa famosa. Então aqui, think of a famous person and have an interview with him or her. Pense em uma pessoa famosa
e tenha uma entrevista com ele ou com ela. Então aqui você vai colocar o nome da pessoa famosa e formule 3 perguntas simples usando essa estrutura que a gente viu aí, tá? O Do you have a pet, por exemplo, aqui, e aí você coloca aqui do lado a resposta, a possível resposta da pessoa, né? Yes, I do. No, I don't. Would you buy a pet? Né? Would you buy a pet? Que é você compraria um animal de estimação? E a pessoa responde, yes, I would. Sim, eu compraria. Ou no, I wouldn't. Né? Não, eu não compraria. Tá bom? E aí, se você tiver alguma dúvida durante seus estudos, você pode mandar mensagem no WhatsApp segunda e quarta-feira, que a gente está fazendo os atendimentos, tá bom? Tire foto das suas atividades e mande para a gente também, ok? Então, até uma próxima. Deus abençoe. Fiquem com Deus.